Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa aula 2, parte 1, onde nós iremos falar sobre estresse em membros estruturais de aeronaves, é claro, os tipos de estresse. Temos aí o primeiro tipo de estresse, o estresse de tensão, também pode ser chamado de estresse de tração. É o estresse cujo qual tem, nesse caso, o conceito de afastar dos materiais. Exemplo, o empuxo dos motores, jogando a aeronave para frente, ou seja, a tensão. Consequentemente, o arrasto joga a aeronave para trás, consequentemente, a estrutura ela sofre o dano de tração ou tensão. Claro, a estrutura de aeronaves ela foi feita para suportar, claro, a um determinado limite, os 5 estresses estruturais. O outro estresse é o estresse de compressão, que tem, nesse caso, como princípio, o conceito básico é, nesse caso, o esmagamento ou a pressão em nesse caso, duas partes do mesmo material. Consequentemente, um exemplo, durante o golpe de compressão, durante o pouso, há um golpe de compressão gerado na perna do trem de pouso, consequentemente sendo instalado lá na estrutura da fuselagem. Aquela região foi feita para suportar também o estresse de compressão. O outro estresse é o estresse de torção, tende a, nesse caso, a suportar, a aeronave foi feita para suportar, como já mencionei, os 5 estresses estruturais, claro, respeitando o limite de cada estresse. Exemplo de torção é os motores turbohélice, consequentemente, tende a jogar a aeronave para um dos lados, por isso que um motor turbohélice, um motor gira horário, o outro anti-horário. É uma prática ideal para que os dois motores não girem do mesmo sentido, para que a força centrífuga não jogue a aeronave para um dos lados. A aeronave ela deverá, nesse caso, suportar o estresse de torção. O cisalhamento ele é oriundo em parafusos rebites, ou seja, é a ruptura, é a quebra de um material, nesse caso, por inteiro. Não é trinca, não é rachadura, é, nesse caso, estresse de cisalhamento. O outro estresse que combina 2 estresses em um só é o estresse de flexão. Ele é o único estresse estrutural que tem a combinação de 2 estresses. Na parte superior da nossa imagem, da nossa barra, temos o estresse de tração ou tensão. Observem. Na parte inferior da barra, nós temos o estresse de compressão, ou seja, comprimindo os dois materiais, causando, nesse caso, danos. O enrugamento do material. Exemplo a ser dado para esse tipo de estresse é as asas. As longarinas das asas são o principal membro estrutural de uma asa e elas foram feitas para suportar o estresse de flexão. Observe na imagem, durante bancadas de testes, a asa, o aerofólio, ele é testado para suportar, para ver qual é o limite de carga de estresse de flexão que suporta o nosso lote da construção de aeronaves. Observem a envergadura. E temos aí o nosso próximo assunto, as ferramentas e dispositivos especiais para trabalhos com chapas metálicas. Temos aí algumas ferramentas. Claro, há ferramentas modernas, mas também há ferramentas rudimentares, rústicas, que ainda são utilizados. As placas de apoio ou bigornas. A chapa de metal é geralmente moldada ou acabada através de bigornas de diversos tipos. Os blocos em V são feitos de madeira
dura e são largamente usados em reparos estruturais, nesse caso, em estrutura metálica, para contrair ou esticar o metal, particularmente ângulos e flanges diferentes. Um outro material, ainda dando sequência no bloco V, uma outra especificação do bloco V. O tamanho do bloco depende do serviço a ser executado e a preferência pessoal. Através de qualquer tipo de madeira dura, nesse caso, é recomendado o uso do bordo e do freixo para obtermos melhores resultados quando se trabalha com liga de alumínio. O outro material utilizado para serviços, trabalhos com chapa, temos aí o modelo de madeira dura. Ele pode-se construir moldes de madeira para duplicar praticamente qualquer parte estrutural ou não. O bloco de madeira dura ou mole é feito com dimensões e contornos exatamente iguais aos da parte a serem modelada. Tem a finalidade de modelar a chapa, fazer trabalhos com a chapa, claro, né? Existem aí tipos de metais e, claro, né? A madeira pode ser tanto dura como a mole. Os blocos de contração consistem de 2 blocos de metais e um dispositivo para prender os dois juntos. Um dos blocos forma a base e o outro é recortado para dar espaço a fim de que o material enrugado possa ser martelado sem gerar algum tipo de dano. Ainda falando do bloco de contração, as pernas dos mordentes superiores, eles prendem ao material ao bloco base pelos 2 lados do enrugamento, de forma que o material não se escape e fique parado enquanto é martelado. Este tipo de bloco deve ser usado em uma morsa de bancada. Daí a imagem inferior da nossa morsa, a morsa de bancada. E para trabalhar com chapas metálicas, há dispositivos de suporte. As moças e os grampos tipo C são ferramentas usadas para segurar materiais, claro. Lá na aeronave é o grampo Cleco. Antes disso, para trabalhar na bancada com as chapas metálicas, as moças, os grampos, eles têm a finalidade de segurar materiais de diversos tipos, não somente chapas, nos quais algum tipo de serviço vai ser realizado. O tipo de serviço e o tipo de material a ser usado determinam o dispositivo de suporte. A imagem do grampo C e da morsa. A morsa paralela possui mandíbulas chatas e geralmente uma base giratória, enquanto a morsa de utilidade de bancada possui mandíbulas cortadas e removíveis e uma mandíbula traseira em forma de bigorna. A parte da morsa que tem a finalidade de unir os 2 lados é essa parte giratória, que tem a finalidade de apertar. Claro, né? A chapa vai ser protegida para evitar que ela gere o tal do pinte, ou seja, né, material poroso, danos por porosidade ou por uma certa pressão de um outro tipo de material, consequentemente dos mordentes da morsa. Claro, há morsas que possuem os seus mordentes dentados, outra lisa. Claro, isso depende muito para cada tipo de trabalho a ser executado. Os grampos, como é chamado grampo C, ou sargento, como ele é comum chamado, tem o formato de um grampo C, por isso que recebe esse nome, e possui 3 partes principais: um parafuso, uma mandíbula e uma cabeça giratória. Tá aí a imagem do nosso grampo C. O prendedor de chapa de metal mais comum, lembram? É o Cleco. Poderá aparecer em alguns livros Gleco,
mas o comum é cleco. Ele é usado para prender partes de chapas já perfuradas, juntas, consequentemente aguardando já a cravação do rebite. E para isso, temos aí um alicate. O alicate cleco recebe o mesmo nome do grampo. Observe a imagem, este é o grampo cleco e o alicate cleco. A menos que as chapas fiquem bem presas, elas se separarão durante, claro, a rebitagem. E esse tipo de ferramenta material já é para afixar a chapa na área a ser reparada. Os demais que nós citamos, tal de morsa e o grampo C, é para trabalhos em bancadas. Observem a imagem, o revestimento do borda-ataque de uma asa, observem as nervuras, longarina traseira e dianteira, consequentemente, e observem a quantidade de grampo cleco, fixando a chapa, aguardando já a cravação do rebite. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula 2, parte 1, onde nós falamos sobre materiais que têm a finalidade de auxílio para reparo em estrutura e falamos também dos 5 estresses estruturais. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula, a aula 2, parte 2. Um abraço, pessoal!